Em uma comunidade fechada, em uma ilha em Montreal, uma empresa de biotecnologia é contratada para cuidar dos campos de um clube de golfe exclusivo. Eles pulverizam a área com seus mais diferentes fertilizantes, que derretem a neve e mantêm a grama fresca e verde durante o inverno, para que as pessoas ricas possam sempre jogar golfe o ano todo. No dia seguinte, na cidade, o segurança Dan traz um monte de suprimentos para sua casa. Ele é um sobrevivencialista obcecado que está sempre esperando o pior e é doutrinado por um programa de rádio que defende todas as conspirações sob o sol. Hoje, durante a noite, o Dan estava praticando fazer fogo sem fósforos, mas sem sucesso. Ele pega um cartucho de espingarda e usa sua pólvora, o que acaba causando uma pequena explosão que queima uma das sobrancelhas dele. No clube de golfe, a filha do Dan, Patricia, trabalha com Candy, enquanto Michael, o CEO da empresa de biotecnologia, joga golfe com um casal rico para mostrar a eles como a grama estava indo bem graças ao tratamento deles. No entanto, sob o solo, as partículas de fertilizante estão se multiplicando e contaminando a água da cidade. Em um estúdio, um ator chamado Jax toma um copo de água de torneira antes de sair para fazer algumas compras. Na loja, todas as frutas e ferramentas são lavadas com a água da torneira também. E nas prateleiras, a água é borrifada para manter os perecíveis frescos. De repente, o Jax começa a se sentir um pouco tonto, mas ignora isso por enquanto. Quando ele chega em casa, percebemos que seus dentes estão ficando verdes e o seu estômago estava roncando. No momento em que ele encontra sua esposa no banheiro, ele é um zumbi completo e morde a pobre mulher, comendo a sua carne e fazendo ela se transformar em um zumbi também. O Jack se junta a ela no banheiro e enquanto seus olhos ficam verdes, eles param. De volta ao clube, Michael e o casal voltam para o prédio principal e ficam surpresos ao ver ninguém por perto. De repente, um homem sai correndo gritando que eles devem correr porque as pessoas estão doentes. Logo, um monte de funcionários zumbis aparecem para persegui-los. Nesse momento, um cachorro também aparece e a esposa o chama, mas o animal pula furiosamente sobre ela e morde o pescoço dela. Eles imediatamente jogam o cachorro para longe, apenas para ver mais zumbis aparecendo. Enquanto a mulher congela, o seu corpo se transforma. Ambos os homens correm para dentro do prédio e trancam a porta para manter os zumbis do lado de fora. No entanto, o cachorro consegue se infiltrar e morde o marido na perna. Eles o trancam em outro cômodo. Os zumbis se reúnem na porta e começam a bater, antes do marido também se transformar e começar a perseguir o Michael, que corre para se esconder na cozinha depois de pegar uma faca. Na cidade, o Dan recebe uma ligação de uma senhora idosa que diz que seus vizinhos estão fazendo muito barulho e brigando muito. O Dan vai até lá e quando ele toca a campainha, os vizinhos aparecem contra a porta, revelando que são zumbis. Ao mesmo tempo, a senhora idosa também se transforma em zumbi e começa a perseguir o Dan, que imediatamente se esconde no seu carro e tenta chamar reforços. Mas ninguém responde. À medida que mais zumbis aparecem do lado de fora da janela, o Dan também tenta ligar para Patricia, mas ela também não responde porque estava ocupada tentando escapar dos zumbis. Preocupado, o Dan decide abandonar o carro da empresa para pegar o seu carro com uma arma para procurar a sua filha. Nas proximidades, o adolescente André quase usa a água da torneira para fazer o leite da sua irmãzinha Annie. Mas a sua mãe lembra ele de usar a água engarrafada para manter o bebê seguro. O André nunca bebe a água de nenhum tipo, preferindo ficar com refrigerante. Logo a mãe começa a se sentir tonta, mas o André atribui isso a todo o exercício dela. Momentos depois, a mãe se transforma em um zumbi e tenta atacar o André, perseguindo ele pela casa. Aterrorizado, o garoto corre para fora e tropeça, mas quando a mãe está prestes a alcançá-lo, o Dan a atinge com seu carro. Ela estava ferida, mas ainda viva, e o André quer ajudá-la, mas o Dan o impede. Ele explica que o 911 não estava atendendo e diz ao André para se esconder na sua casa. Então ele sai. Mais zumbis estão chegando e o André se recusa a deixar a sua mãe. Então ele agarra ela pelas pernas e arrasta de volta para dentro da casa. Depois de correr para fechar todas as portas, ele tenta ligar para o 911, apenas para receber uma mensagem de gravação dizendo que a ilha estava em quarentena. Na ponte que conecta a ilha ao continente, é revelado que os policiais da cidade colocaram um portão e ninguém pode entrar ou sair. Nesse momento, a mãe tenta atacar a Annie. Então André a arrasta para longe e a tranca no banheiro. A mãe percebe que o chuveiro estava pingando e decide entrar na banheira. Enquanto isso, a Annie continua chorando, fazendo com que os zumbis continuem se reunindo do lado de fora da porta. O André decide cobri-la com travesseiros, um cobertor e até mesmo um grande bicho de pelúcia, até que o choro não possa mais ser ouvido, e os zumbis se afastam.
Minutos depois, o gato do André retorna para casa através de uma portinhola para animais de estimação e de repente um zumbi estica o braço para dentro, quase agarrando o André. O menino sai do quarto e o zumbi para de se mover, só voltando a se mexer quando o André volta com um taco de golfe. Ele não ataca, mas prefere se esconder. No clube de golfe, a Patrícia se esconde na garagem e finalmente liga para o seu pai em busca de ajuda. Logo Dan chega e encontra um monte de zumbis do lado de fora, mas ele não hesita em lutar contra eles, matando rapidamente alguns com uma faca e derrubando os outros antes de correr para dentro. Nesse momento a polícia se afasta do portão da ponte porque o exército chega em aviões para bombardear as principais áreas da ilha, o que corta a energia. Na manhã seguinte, a babá da Annie tenta atravessar a ponte para poder ir trabalhar, mas ela também foi destruída. Enquanto isso, o André grava os zumbis através da janela, apenas parando para assistir a uma coletiva de imprensa do Ministério de Segurança Pública. O homem explica que tiveram que destruir a ponte para isolar o problema e jura que a situação estava sob controle. Nesse momento, o telefone do André fica sem bateria. Depois, o André verifica sua mãe e percebe que ela estava coberta de alguma espécie de gosma verde. De repente, a Annie se arrasta para dentro e a mãe tenta atacá-la, então André faz um barulho e sacode os vegetais favoritos dela para fazê-la segui-lo. Eventualmente, eles chegam à sala de estar e a mãe esbarra acidentalmente no suporte da TV, fazendo com que a televisão caia e a mate. Arrasado, o André não tem escolha a não ser levar o corpo de volta ao banheiro e percebe que a grama estava crescendo nos seus ferimentos. Ele então pega o telefone dela, mas infelizmente estava quebrado. Então André pega uma escada até a porta da frente e consegue olhar para fora e confirma que os zumbis estão apenas parados lá embaixo no sol. Cansado do confinamento, ele pega um taco de golfe, pega Annie e abre a porta, deixando os zumbis verem o gato e começam a persegui-lo. Com a entrada liberada, André corre o mais rápido que pode em direção à mercearia enquanto os zumbis o perseguem. As portas estão trancadas e ele quase é cercado pelos monstros. Mas de repente, uma porta se abre e o Dan o arrasta para dentro. O Dan estava aqui desde ontem e fez um pequeno espaço para um acampamento, mas ele não tem um plano. Todos os barcos foram retirados e nadar no rio os matará de hipotermia. O André vai procurar a fórmula infantil enquanto a Annie olha ao redor e ela de repente descobre um zumbi atrás da porta trancada. É a Patrícia, que também foi infectada. O Dan estava mantendo por perto porque espera que alguém possa curá-la. Mais tarde, no clube de golfe, o Michael fortificou todas as portas e estava usando um rádio para falar com a sua equipe na empresa, que o informa que especialistas estão a caminho e ele também deve seguir o protocolo. O cachorro zumbi continua latindo para ele, então ele o chuta para longe. Também é revelado que ele matou seu amigo na cozinha. De volta à loja, o Dan ainda falha em acender um fogo, então o André simplesmente usa um maçarico. Enquanto comem algo, eles escutam o programa de rádio favorito do Dan, que culpa o ataque zumbi a um ecoterrorista. O apresentador consegue entrevistar o Ministério de Segurança, mas o homem é típico político que desvia as perguntas ou responde com palavras vagas que não dizem nada. Suspeito, o apresentador pensa que o governo sacrificará os cidadãos para limpar a área. O Dan decide ligar para a emissora de rádio e explicar que há sobreviventes aqui pedindo ajuda. No entanto, o apresentador aponta que o restante do mundo não quer a infecção. Então ele quer saber o que estava acontecendo antes de tomar partido de algum lado. Frustrado, o Dan desliga. Depois, o Dan e André discutem as suas opções e concordam que devem descobrir a causa por trás disso para que uma vacina possa ser criada. O Dan pensa sobre isso e chega à conclusão que deve estar na água, porque é a única coisa que todas as pessoas têm em comum, elas bebem água. E ele não bebia água da torneira por conta da sua paranoia. Ele até pensa que terroristas podem ter envenenado a água, o que o André acha bem ridículo. Momentos depois, o trio deixa a loja com a Patrícia, cuja cabeça foi colocada em uma gaiola para evitar mordidas. Eles encontram um monte de zumbis cobertos de gosma verde e aproveitando o sol, e uma garotinha ataca o Dan assim que o vê. Ele rapidamente a empurra, mas não tem coragem de matá-la, e continua. O grupo consegue entrar no carro do Dan antes que o zumbi os alcance, e saiam com segurança da área. Enquanto isso, um par de gêmeos armados, enviados pela empresa de biotecnologia, chega ao clube de golfe e derruba todos os zumbis que tentam atrapalhar o seu caminho, e fazem isso sem suar. Lá dentro, o Michael estava queimando todos os contratos e documentos relacionados ao seu acordo com o clube, mas ele guarda uma pequena amostra do fertilizante. Os gêmeos logo o encontram e o Michael pega uma das malas deles.
que contém esferas com a cura que matará a infecção em 24 horas. Quando ele agarra uma esfera, gêmeos o capturam e o forçam a comer a amostra de fertilizante antes de nocauteá-lo. Enquanto arrastam o seu corpo para longe, a esfera cai no chão. De volta aos sobreviventes, eles chegam à planta de água e decidem deixar a Annie no carro, ou seu choro vai acabar atraindo o zumbi. Eles não podem deixar a Patrícia com o bebê, então o Dan e André a levam enquanto entram no prédio, onde o zumbi com grama estava se escondendo. A Patrícia sente isso e começa a correr para encontrá-lo, então os caras não têm escolha a não ser segui-la. Ela rapidamente encontra a piscina e pula dentro dela, fazendo o Dan pular também para resgatá-la. De repente, outro zumbi ressurge e quase ataca, mas quando Dan encontra a Patrícia, ele a segura na frente dele e outro zumbi recua. O André se aproxima e percebe que os zumbis não vão atacar uns aos outros, mas o monstro escuta ele e imediatamente começa a persegui-lo. Enquanto o André sai e mais zumbis se juntam à perseguição, o Dan tenta tirar a Patrícia da água e acidentalmente arranca o braço dela. Eventualmente o André alcança o carro para se esconder dentro e logo o Dan também sai, usando a Patrícia como escudo para manter os zumbis à distância. Eles se juntam aos irmãos no carro e o André escuta um barulho que faz perceber que a Patrícia também tem um telefone. Ele pega e usa o seu braço decepado para desbloquear, o que o faz notar a grama crescendo na ferida. O Dan acha estranho grama no inverno, até lembrar da mais recente inovação do clube de golfe, percebendo que isso não é obra de terroristas, mas de golfistas. No clube de golfe, gêmeos começam a quebrar as esferas na grama para se livrar de todas as evidências. Logo o grupo do Dan chega e eles notam uma fumaça estranha na grama. Então, o André se certifica de gravar tudo. Eles correm para a porta da frente e a encontram trancada. O Dan procura outra entrada. Ele sobe no telhado e entra para abrir a porta aos outros. Depois de trancar a Patrícia na sala de armazenamento, enquanto o André usa a cadeira para formar um cercadinho para Annie, o Dan e André começam a investigar o prédio e encontram o cachorro, que ainda estava respirando e coberto de grama. O Dan começa a se sentir tontura e a Annie começa a chorar, então o André corre para acalmá-la. No entanto, ele descobre que ela escapou do cercado improvisado. Enquanto André procura pela sua irmã, o Dan desce um corredor escuro e descobre um monte de bombas que vão explodir o prédio em breve. Ele também começa a se sentir cada vez pior, mas se recusa a desistir e continua até encontrar a sala com o temporizador que conecta todos os explosivos. O Dan cai e estava muito fraco para ficar de pé, então ele usa o braço da Patrícia para parar o temporizador, bem antes dos seus olhos também ficarem verdes. Do lado de fora, gêmeos perceberam que nada estava explodindo e voltam para dentro para investigar. Eles encontram a Annie na cozinha e alimentam com fertilizante antes de saírem. O André continua procurando e vê o Michael zumbificado em uma sala trancada, então ele corre na direção oposta e finalmente encontra sua irmã. Então ele a leva embora. Em outra sala, ele encontra seu caminho bloqueado pelos gêmeos, que cobrem a boca da Annie e agarram o André para alimentá-lo com fertilizante também. No entanto, antes que a amostra caia, a Annie também se torna um zumbi e morde o dedo de um dos gêmeos. A outra gêmea quase é atacada pelo Dan quando ela o afasta. O André a empurra em direção a ele e o Dan a morde. Quando o André recua, ele pisa na esfera de cura, fazendo com que a fumaça se espalhe pela sala e comece a agir. Depois, o Dan persegue André e eles chegam à cozinha, mas quando o Dan estava prestes a mordê-lo, ele sente a presença da Annie e recua. Ao mesmo tempo, os gêmeos sacam as suas armas e atiram um no outro simultaneamente, antes que um consiga terminar de se transformar. Em seguida, o André pega o telefone antigo do Dan e usa para fazer o telefone da Patrícia tocar. Quando ele o encontra, ele faz um vídeo explicando tudo, implorando por ajuda. Enquanto o vídeo chega às notícias, o André leva o Dan para a sala de armazenamento para que ele possa ficar com a sua filha. Logo o governo envia helicópteros do exército para fazer uma limpeza profunda. Um grupo de soldados usa lança-chamas para queimar qualquer zumbi no seu caminho, e o André sai para pedir ajuda, trazendo o braço da Patrícia para ser usado para vacina. No entanto, outro sobrevivente alcança os soldados primeiro, apenas para ser baleado. À medida que a cura começa a funcionar, a Annie melhora e o André decide se esconder, já que obviamente os soldados não estão aqui para salvar ninguém. No clube de golfe, o Dan também se recupera, mas quando os soldados abrem a porta, eles imediatamente o queimam. Assim como a Patrícia, o ministro da Segurança Pública anuncia que a infecção já foi contida e eliminada, mas ele é visto bebendo uma caneca com a logo da empresa de biotecnologia.
implicando que ele fazia parte da conspiração o tempo todo. O André continua vagando, encontrando mais corpos de sobreviventes que foram abatidos. De repente, ele nota algo no rio. É um barco de voluntários liderados pela babá da Annie, que o resgata sem hesitação. Enquanto deixam a ilha, o André percebe que o braço agora é inútil e o joga na água, enquanto o peixe dá uma mordida e rapidamente também se torna um zumbi.